Boa noite, CR. Boa noite, celebrando a restauração. Boa noite para você que está aí em casa, que faz parte do Celebrando a Restauração. Boa noite para você que deseja fazer parte do Celebrando a Restauração. Nós falamos aqui da Igreja Batista do Bom Retiro, que fica em Curitiba, Desembargador Hugo Simas, 1772. Meu nome é Célia, faço parte aqui da equipe do Celebrando a Restauração. Tenho várias áreas de luta, que nós chamamos aqui no CR de mazelas. Luto com a procrastinação, codependência emocional, controle, orgulho, entre outras. Nós falamos aqui no CR que as mazelas vão aparecendo, nós vamos identificando e vamos trabalhando cada dia que passa para ir eliminando elas e lutando diariamente contra essas mazelas. A nossa frase aqui no Celebrando a Restauração é: um dia de cada vez. Vamos orar e pedir discernimento e clareza na nossa palestra de hoje. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de estar palestrando aqui no Celebrando a Restauração. Traga clareza, traga entendimento, traga simplicidade nas palavras e que chegue, Senhor. Ministre o coração de cada um que está em casa agora. Fale aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu venho trazer para vocês hoje um tema que, ao longo do processo do Celebrando a Restauração, é um tema que nós temos que prestar atenção e tomar cuidado para não cair nas tentações. O tema que eu trago para vocês hoje, está aparecendo aí na tela para vocês, é vigiar, espiar e observar. Célia, do que você está falando? Eu estou falando do que a Bíblia fala. Vigiar, espiar e observar perante as nossas mazelas. Sempre antes de eu começar a palestra, eu trago a definição da palavra dentro do dicionário. Então, as definições do vigiar significa, vamos lá, verbo transitivo direto, espiar, observar atentamente, espreitar. Por exemplo, vizinhos fofoqueiros vigiam a vida do outro. Estou dando um exemplo das definições. Atentar, tomar conta, observar, olhar. Por exemplo, alguém contratou um policial para vigiar a rua. Cuidar de maneira atenciosa, com cuidado, zelar, vigiar. Outro exemplo, cuidar daquele bebê, vigiar aquele bebê à noite, fazer o controle, fiscalização dentro de uma empresa, controlar, vigiar as despesas. Então, aqui as definições são várias, né? Estou trazendo vários exemplos para vocês. Agora eu vou trazer para vocês os sinônimos de vigiar. Sinônimos, então. Vamos lá. Vigiar é sinônimo de espiar, observar, espreitar, controlar, prevenir, precaver, patrulhar, guardar, velar, vigilar, zelar e rondar. Então, aqui são alguns sinônimos, né, que nós podemos estar colocando ali no vigiar, ok? Célia, o que isso tem a ver com o Celebrando a Restauração? Vamos lá. O que Deus fala sobre esse tema? Vamos lá, então. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não. Então, a nossa caminhada com Cristo, nós temos que ter em mente que nós devemos vigiar a vida toda, né, para não cair sempre nas mesmas mazelas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto. Sim, nosso espírito está pronto a obedecer, mas a nossa carne não. Então, por isso a definição do vigiar. Quando a Bíblia diz para vigiar, não é vigiar a vida do outro, né? Como eu trouxe o exemplo ali, não é vigiar a vida do vizinho, a vida do amigo, a vida do pai e da mãe, é vigiar a sua própria vida. Quando a Bíblia diz vigiar, não é a vida dos outros. No CR, nós olhamos para a primeira pessoa, então nós olhamos para nós, né? É o teu eu. Então, o vigiar aqui
é a sua vida, ok? Espie. Então, nós vamos lá, o espiar. Vigie, espie. Então, eu estou no processo de celebrando a restauração, estou fazendo tudo, então eu estou dominando, Célia, minhas mazelas. Então, eu não tenho perigo nenhum, não preciso espiar. Ah, mas a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, 12, fala o contrário. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se. Cuide-se para que não caia. Isso é prevenção. É um sinônimo lá do vigie. Lembra que eu li para vocês? A prevenção. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, não são palavras minhas. Palavras do Senhor. 1 Coríntios 10, 12. Ah, eu estou celebrando a restauração, eu não preciso mais cuidar nessa área, eu já venci essa mazela. É uma mentira. Né? É a sua carne falando, porque a palavra de Deus fala, espie, vigie, cuide. Você está de pé, está tranquilo? Cuidado, que você pode cair. Né? Então, aquele que acha, que se confia, tem uma autoconfiança. Ah, eu já venci essa mazela, nunca mais eu vou cair. Eu estou de pé, eu estou limpo. Cuide. Aquele que julga estar firme, cuide-se, qualquer momento você pode cair. Então, nessas mazelas que nós estamos vencendo diariamente dentro do processo de restauração, temos que estar atento, espiando e vigiando constantemente. Ok? Então, espie. Cuidado você que está de pé e acha que não vai cair. Você pode cair, sim. Observe. Eu trago ali, espie, vigie e observe. Por que observar? Porque Deus usa pessoas e Deus também fala com você diretamente. Olha lá em Jó 33, 14. Deus fala 1, 2, 3, mas ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção. Né? Deus traz pessoas para falar com você sobre as suas mazelas, te orientar. A palavra de Deus fala que o irmão faz a demonstração para o outro, né? Deve-se falar. O amigo verdadeiro é aquele que fala, aquele que corrige, aquele que adverte. Observe, abra os olhos ao seu redor, tenha os olhos abertos espiritual. Deus fala 2 vezes, 3 vezes, mas ninguém presta atenção. Então, Deus traz pessoas para você. Nessa caminhada do processo de restauração, nós sabemos que nós não caminhamos sozinhos. Nós temos uma rede de apoio, nós temos ali o grupo de partilhas, que vai acontecer logo após essa palestra, e nós conversamos ali sobre nossas mazelas, orientamos, ouvindo conselhos, e Deus fala, Deus ministra. Mas ninguém presta atenção. Então, observe. Como está o seu olhar? Você está observando a sua vida ao seu redor? Você tem observado o que as pessoas estão te falando? O que Deus tem falado para você? Então, nós temos que ter essa observação, não da vida dos outros, mas da nossa vida. Nós temos que ter essa observação. Fique atento. Atento, observando, vigiando. Fique atento o que Deus vai falar, como Deus vai te usar. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nessa caminhada de vida cristã, Deus dá as batalhas mais difíceis para os melhores soldados. Ele não vai escolher um soldado fraco para dar uma grande batalha. Ele vai escolher os melhores soldados para dar as batalhas mais difíceis, porque daí ele sabe que você está atento, está vigiando, está prestando atenção, está pronto ali para aquela batalha. Tá? Então, fique atento. Deixe Deus te usar no processo de restauração, deixe Ele te usar no reino, deixe Ele te usar da maneira como Ele quer. Deus dá as batalhas mais difíceis aos melhores soldados. Então, o soldado, ele não abaixa a guarda. Né? Se você vê ao longo da história, todos os soldados ali durante a guerra, eles mantinham fortemente a guarda ali. Né? Eles cumpriam o seu papel. Então, nós, como soldados de Cristo, nós também não devemos baixar a guarda. Né? Como você está se colocando diante dessas batalhas? Então, nós temos que analisar e pensar ali.
Ler a palavra de Deus é uma das armas que nós temos ali, né? Vigiar e orar. Tem esse pensador, eu peguei essa frase, esse pensador, que diz assim: feliz é o homem que possui uma Bíblia. Ok, ele diz, feliz o homem que possui uma Bíblia. Mais feliz ainda é aquele que o lê. Aquele que o lê. Mas o mais feliz ainda de todos aqueles é aquele que lê e obedece. Então, eu tenho a Bíblia, eu leio e eu obedeço. É um processo. Não basta eu ter a Bíblia, não basta eu ler a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer. Tem que fazer parte da minha vivência, tem que fazer parte do meu dia a dia. Se eu coloco na minha vivência, na minha prática, a palavra de Deus, aí vai surgir efeito. Aí eu vou ser um bom soldado, obedecendo, né, o que Deus quer para a minha vida. Então, lembrando que o CR é a primeira pessoa, eu tenho que olhar para mim. O que eu estou fazendo? Eu olho para o meu eu. Feliz é o homem que possui uma Bíblia. Mais feliz ainda é ele que o lê. O mais feliz de tudo é ele que não só lê, mas obedece. Então, eu tenho que estar observando isso aí. O que eu tenho feito? Eu tenho sido um bom soldado? Um bom soldado, como eu coloquei no tema para vocês hoje, o bom soldado, ele vigia, espia e observa. E aí sim o Senhor lutará por você. Primeiro, Deus quer ver esse movimento dentro do teu coração. Você precisa ter esse movimento. O bom soldado de Cristo, ele vigia, espia e observa. Ele está atento, ele está à guarda. Eu não posso abaixar a guarda. Célia, por que eu não posso abaixar a guarda? Porque a palavra de Deus fala que o nosso inimigo está ao nosso redor. Eu posso abaixar a guarda. Então, guarde isso no teu coração. O bom soldado de Cristo vigia, espia e observa. Ele está atento a tudo o que está acontecendo. E o Senhor lutará por você, com certeza. Obedecer à vontade de Deus. Então, eu li a palavra de Deus, eu coloco na minha vivência, e eu quero obedecer a palavra de Deus, então eu devo renunciar às coisas que desagradam a Deus. São os passos aqui que a gente aprende dentro do CR, do Celebrando a Restauração. Renunciar coisas que desagradam a Deus. Eu não posso obedecer a Deus sem renunciar às coisas que desagradam a Ele. Eu não posso fazer o que eu quero, o que minha carne quer. Eu tenho que renunciar à minha carne e obedecer o que Deus quer. Então, eu tenho que alimentar o meu espírito. Se eu alimento o meu espírito, eu obedeço à vontade de Deus. Então, o que nós temos alimentado mais? A carne ou o espírito? Você que está aí em casa, você consegue renunciar às coisas que desagradam a Deus? Você tem feito isso durante o processo? Será que eu tenho renunciado? Célia, por que eu devo vigiar, espiar e observar? Porque é aquilo que eu tenho falado aqui para vocês essa noite. Ah, Célia, eu escuto assim, eu estou firme, eu não vou cair, eu sou autossuficiente. Essa fala aparece assim, o meu pensar, quando eu vejo uma pessoa falar, não tem mais perigo nessa área, eu não caio. Então, é a tua autossuficiência aparecendo. Sim. Por que devemos vigiar, espiar e observar? Porque a qualquer momento pode acontecer isso aqui. A qualquer momento, o inimigo ele pode nos atacar, porque nós vamos estar despreparados. Você não está mais vigiando, você não está mais observando, você não está mais espiando. E lá em Pedro 5,8 diz assim, estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E ali não está uma marcação de tempo nessa palavra, é a qualquer momento. Não tem uma fala sobre tempo. Estejam alertas, é Deus alertando, porque Deus, se você obedece a palavra, você está prevenindo.
Deus é tão sabedor, né, com a sua soberania, que ele já nos coloca ali em Pedro: vigie, estejam alertas, antes que aconteça o pior. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, por isso que eu tenho, sim, né, que espiar, eu tenho que vigiar, e eu tenho que observar o meu cotidiano, o meu dia a dia. Porque a qualquer momento, o inimigo pode me atacar. E se ele atacar? Né? O soldado na guerra, sempre ele está em alerta. Lembrando esse exemplo que eu estou dando aqui. Né? Ele está em alerta, porque se ele for atacado, ele não vai estar desprevenido. E você, que está em casa ouvindo essa palavra agora? Se hoje o inimigo resolver te atacar, você está preparado? Você está vigiando as áreas da sua vida? Você está observando o que você fala, o que você faz, o que procede do seu coração? Você está observando com quem você anda, o teu levantar, o teu deitar? Como está, né, a expiação de você mesmo? O que você tem feito? Então, se o inimigo te atacar hoje, quais são as suas defesas? Você está firme mesmo? Está resistindo? Estejam alertas e vigiem. É um aviso, é um alerta mesmo, né? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós devemos, sim, estar atentos. Hoje, eu quero perguntar para vocês, fica uma pergunta mote aí, uma pergunta motivacional para vocês. Você tem vigiado? Você tem espiado e você tem observado a sua vida? Ou você tem espiado e vigiado e observado a vida do outro? Porque isso às vezes acontece ao longo do caminho. Eu observo só a vida do outro, espio a vida do outro, vigio a vida do meu irmão, né? Estou mais preocupada com o que o meu irmão faz do que o que eu faço, e esqueço de cuidar da minha vida. Aí, de repente, eu caio. Caio ali na minha mazela. Puxa, como isso foi acontecer? Né? Nossa, o irmão lá está tão firme. Né? Como que acontece só as coisas da minha vida, Célia, mas a vida do irmão lá não acontece nada? Só acontece na minha vida. Porque provavelmente aquele irmão que você vigia, espia e observa está fazendo isso com a vida dele. E você não tem feito com a sua. Então, a nossa pergunta motivacional hoje, a pergunta mote é: você tem vigiado, espiado, observado a sua vida? Ou está mais preocupado com a vida do outro, né? A vida do terceiro? Então, dentro desse processo nosso do CR, nós temos que prestar atenção. O nosso eu. Eu tenho vigiado minha vida, eu tenho espiado, eu tenho observado com quem eu ando, o que eu falo, as minhas atitudes, o meu comportamento? Ou eu me preocupo mais com a vida do meu irmão? Então, nós temos que estar vigiando, espiando e observando o tempo todo. Célia, é um processo contínuo, com certeza. Com certeza é um processo contínuo. O CR, nós falamos que é para a vida inteira. Né? Essa observação do nosso eu é para sempre. Né? Corremos tanto que nos esquecemos o porquê do nosso andar. E é assim a correria também a nossa vida na igreja, né? É assim a vida e é assim também na igreja. O tempo vai passando, a vida vai passando, as vidas vão passando pelas nossas vidas e por conta da correria, dos objetivos individuais, tudo simplesmente passa. E nossa história acaba sendo escrita de qualquer jeito. Como você tem escrito a sua história? Do jeito que dá, conforme a música? Ah, eu vou andando conforme a música. Que música? Que música que é essa? Eu pergunto para você que está em casa. Você vai correndo, correndo de qualquer jeito, levando a tua história, a tua vida conforme a música? Qual é essa música? Qual tem sido a temática do seu cotidiano, da sua rotina, do seu caminhar com Cristo? Como você tem cuidado da sua vida? Vigiando para não ser atacado? Você pode ser atacado desprevenido. Ou você anda caminhando na sua rotina, vigiando, atento, observando e espiando. Como eu coloquei para vocês lá, no começo da palestra, eu preciso
estar atento, vigiando, lendo a palavra de Deus, porque aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Aquele que acha que é autossuficiente, não tem perigo aqui, Célia, nessa área eu não caio mais. Cuidado, cuide-se, né? Porque é nessa área que você acha que você não precisa, que você está forte, é nessa mazela que você pode cair. Então, qual tem sido, eu pergunto essa noite para vocês, qual tem sido a temática do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua rotina, do seu caminhar com Cristo? Ou eu coloco uma máscara, vou para a igreja e ninguém sabe nada das minhas mazelas. Né? Eu vou vivendo o meu dia a dia na igreja, o tempo vai passando, vidas vão passando pelas nossas vidas e nós não fazemos nenhuma diferença. Então, quais são os seus objetivos individuais? Né? Nós não devemos viver conforme a música. Né? O cristão ele não vive conforme a música. Ele vive de acordo com um plano que Deus tem para nossas vidas. Então, nós temos que estar atentos, né, que Deus fala ali, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas, na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne não. Nossa carne nunca está pronta. A nossa carne, ela sempre vai ter o desejo o contrário do que Deus quer para nós. A nossa carne, ela sempre vai querer o contrário dos planos de Deus. Eu estou alimentando mais a minha carne ou eu estou alimentando mais o meu espírito? Eu pergunto para vocês. Então, os sinônimos de vigiar, que eu coloquei para vocês, espiar o que está acontecendo com a minha vida, vigiar, observar, estreitar amizade, sim. Eu tenho que saber aonde eu piso. Controlar, prevenir, quando Deus fala isso, para vigiar, Deus quer a prevenção para nós não cairmos na tentação. Ele está falando de prevenção. Precaver, patrulhar, guardar o nosso coração, zelar pela nossa vida, é uma proteção. Então, quando eu vigio, eu espio e eu observo, eu estou, na verdade, velando, eu estou rondando a minha vida. Como eu li lá para vocês, as definições. E por que Deus fala sobre esse tema? Deus fala sobre esse tema e porque nós devemos nos precaver de cair nas armadilhas do inimigo. Né? E como eu coloquei para vocês ali, não basta eu ter a Bíblia. Feliz é o homem que possui uma Bíblia. Ele possui. Mas feliz ainda é aquele que o lê. E o mais feliz ainda de tudo é aquele que lê e obedece. Então, não basta eu ter a palavra de Deus, não basta eu ler a palavra de Deus. Na tua vivência e na sua casa, você coloca em prática a palavra que você lê? É na nossa vivência que vai fazer a diferença, no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso caminhar, no nosso deitar. Né? O mais feliz de tudo é aquele que lê e obedece. Eu guardo a palavra no meu coração e eu obedeço, eu coloco no meu dia a dia. O bom soldado de Cristo, ele vigia, espia e observa. Né? Aí o Senhor entra em campo e ele faz a parte dele. Mas eu sempre tenho que ter em mente ali que o bom soldado, ele vigia, espia e observa. Você tem observado mais a vida do teu irmão ou a sua? Você tem vigiado mais o que o teu irmão faz, os tropeços do seu irmão ou a sua vida? Você anda espiando o quê? Aonde teus olhos estão percorrendo? Eu pergunto essa noite para vocês, aonde os seus olhos, o seu coração está percorrendo? Obedecer à vontade de Deus é renunciar às coisas que desagradam a Deus. Eu não consigo, é impossível obedecer a Deus sem renunciar aos desejos da minha carne. Isso não existe. Ou eu obedeço a Deus ou eu obedeço à minha carne. Porque a carne sempre vai ser o contrário da vontade de Deus para nossas vidas. Sempre é o contrário. Por que devemos vigiar, espiar e observar? Nós devemos, porque lá em Pedro 5:8 diz, estejam alertas, vigiem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Então, ele não descansa, ele está andando ao redor. Como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele está procurando aquele que está desatento.
Aquele que não está prestando atenção, aquele que não está alerta, aquele soldado que não está ali de guarda. Sim, Célia, a vida inteira nós vamos ter que ter essa vida de estar vigiando, espiando e observando por toda a vida, até a volta de Cristo. Principalmente aqui no Celebrando a Restauração, que nós lutamos e identificamos as áreas de lutas que nós chamamos de mazelas. Então, é para sempre, é um processo contínuo. É um processo contínuo. E, mais uma vez, ali a pergunta mote. Você tem vigiado, espiado e observado a sua vida. Vamos essa noite refletir. O que eu falo para vocês também serve para mim. O que nós estamos vigiando, espiando e observando? Aonde nossos olhos, o nosso pensamento têm nos levado? Nós não devemos estar observando e vigiando o outro, mas olhando para si mesmo, sempre na primeira pessoa, o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito da minha vida. Muitas vezes, o nosso cotidiano, no nosso cotidiano ali, na correria do dia a dia, nós corremos e esquecemos o nosso andar com Cristo, o nosso propósito. E é assim o trabalho na igreja também. E fora da igreja também. O tempo vai passando, como eu coloquei para vocês aí no slide. E a nossa história acaba sendo escrita de qualquer maneira. Eu desejo, tenho minhas mazelas, mas eu não quero que minha vida, minha história seja escrita de qualquer jeito. Você quer que a sua vida seja escrita de qualquer jeito? E ela está nas suas mãos. Algumas decisões estão nas suas mãos. Nós não devemos andar conforme a música, nós devemos andar conforme a vontade de Deus para nossas vidas. Qual tem sido a sua temática, o que tem sido o seu cotidiano, a sua rotina, o seu caminhar. Nós devemos olhar para nós e perguntar: nós estamos vigiando? Nós estamos nos cuidando? Então, é essa observação que nós temos que fazer. Se nós temos espiado e vigiado as nossas vidas. Não adianta eu olhar para o outro. Eu tenho que olhar o que eu tenho feito. E, mais uma vez, lembrando vocês que deixe Deus usar a sua vida. Deus ele vai dar as batalhas mais difíceis para os seus melhores soldados. Então, essa noite, Deus chama você para espiar, observar e vigiar a sua própria vida. Você está preparado para fazer parte desse exército? A batalha não vai ser fácil, mas aquele que estiver revestido, vigiando, atento, tendo consciência do seu papel ali, ele vai vencer essa batalha, porque Deus dá as batalhas difíceis para os melhores soldados. Eu quero fazer parte desse time, dos soldados no reino. E o tempo todo, nós que estamos aqui, você que está em casa, o tempo todo, nós temos que cuidar no nosso cotidiano, vigiar constantemente. A vida de cristão é uma vida constante de vigiar, atenção, observação e expiação da nossa própria vida. Nós não devemos baixar a guarda, renunciar sempre às coisas que desagradam a Deus e estar constantemente alerta e vigiando. Porque o inimigo ele não vai avisar quando ele vier nos atacar, ele não avisa. Ele não manda um e-mail ali, um WhatsApp avisando, vou te atacar amanhã de manhã. O inimigo não avisa, Ele ataca. E aí como eu estou? Como eu estou preparado? Eu estou renunciando às coisas que desagradam a Deus? Eu estou obedecendo à vontade de Deus? Eu estou alimentando meu espírito? Ou eu estou alimentando mais a minha carne? Eu não consigo, Célia, observar a minha própria vida, eu só observo a vida dos outros. O que eu tenho feito com os meus olhos, com a minha observação, com a minha expiação? Eu só consigo olhar para os outros e não consigo olhar para mim. Então, essa noite, a gente tem que prestar atenção e refletir. Se você tem vigiado, espiado e observado a sua própria vida.
Quantas pessoas têm anos de igreja, uma vida dentro de uma igreja, mas não consegue olhar para si mesmo, consegue olhar e espiar a vida do outro, mas não consegue olhar para si. Tá? Então, hoje, fica essa pergunta ali para a gente estar refletindo. Você tem vigiado, espiado e observado a sua vida, não é o do outro. Porque se eu estiver em vigia e atento, eu sei que quando o inimigo ele vier me atacar, porque ele está ali ao redor, esperando o momento certo para me atacar. Eu abaixei a guarda, ele ataca. É assim que funciona. É dessa maneira que funciona. Ele não vai avisar o dia nem a hora. Estejam alertas, né? Deus, com a sua soberania, ele já colocou essa palavra ali em Pedro 5,8. Estejam alertas. Vigiem. Eu tenho vigiado, eu tenho estado em alerta. Nós identificamos nossas mazelas, colocamos diante de Cristo e vamos levando a nossa vida no cotidiano. Mas estar alerta é renunciar à carne, renunciar às coisas que desagradam a Deus, espiar, observar ao meu redor, aonde os meus pés pisam, o que eu falo, aonde eu ando, aonde eu vou. Eu não posso simplesmente colocar uma máscara e entrar dentro da igreja. O que eu tenho feito? Eu estou conseguindo renunciar às coisas que desagradam a Deus? Então, essa noite fica essa reflexão para vocês. A reflexão de vigiar, espiar e observar. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe, que nós aprendemos aqui que nós devemos renunciar às coisas que não te agradam. Nós aprendemos que o tempo todo nós temos que vigiar, espiar e orar. Nós aprendemos que nós devemos ler a tua palavra, meditar nela e colocar na nossa vivência do dia a dia. E nós entendemos também que um bom soldado sempre está em alerta, sempre está pronto para as batalhas. E nós sabemos que o Senhor escolhe os melhores soldados, porque é aquele que sempre está em alerta. Deus nos ajuda a renunciar à nossa carne, alimentar a cada dia mais o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém.